Bom dia, bom tê-lo aqui conosco no nosso Bom Dia Feira. Entrevistávamos agora há pouco o Dr. Lúcio Couto, o coordenador da UTI do Hospital Geral Clériston Andrade, que falava pra gente, que trouxe pra gente um dado preocupante, que é a ocupação total, inclusive com lista de espera, dos leitos de UTI do hospital, tanto a UTI geral como também a UTI destinada aos pacientes com a Covid. A nível de Feira de Santana, quero que o senhor tenha de informações para trazer para a gente. A gente pode dizer que estamos com a saúde já colapsada em relação aos leitos de UTI a nível geral da cidade. Como é que está a situação, prefeito? Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Fernando, bom dia. Ontem, deixa eu lhe dar a informação específica de ontem, dos 10 leitos nossos de UTI, 9 até às 19 horas estavam cheios e muito provavelmente devem ter tido, porque tinha pessoas inclusive já para chegar para a ocupação desse leito. Dos leitos clínicos, 50 leitos clínicos do nosso hospital de campanha, tinham 24 ontem ocupados. Então, essa afirmativa é absolutamente verdadeira. Eu estive ontem pessoalmente, até porque tratavam-se de 2 funcionários da Prefeitura de Feira. O Hospital EMEC estava com a UTI lotada ontem, eu estive lá até quase 2 horas da tarde. E estive na São Mateus também pessoalmente, eu mesmo, a UTI da São Mateus estava lotada ontem até por volta de meio-dia. Enfim, as informações do Clériston Andrade são essas que você traz e é importante que eu estou falando de Covid, mas é importante que a gente fale que muitas outras pessoas que têm outras patologias continuam também aumentando a frequência de internação. Anteontem, de 8 transferências, isso estou falando da quinta-feira, de 8 transferências à noite, 5 não eram Covid. 2 pessoas com suspeita, isso estou falando do âmbito da Prefeitura, 2 pessoas com suspeita de infarto, 2 suspeitas de acidente vascular cerebral e um problema neurológico, se eu não me engano, outra com uma comorbidade importante com relação à doença renal. Então as doenças continuam ocorrendo e a quantidade de pessoas, não só Covid, que estão buscando os hospitais, realmente mostra que nós estamos atingindo um nível de ocupação quase que completo das ofertas de serviços que nós temos. E com isso, prefeito, com esse dado, o que fazer agora em diante? A necessidade, a possibilidade, inclusive, de se criar novos leitos e novos leitos de UTI, inclusive aqui em Feira de Santana. Como é que a Prefeitura tem encarado essa situação? A gente sabe que tem um hospital de campanha. É possível ampliá-lo ou criar um outro hospital de campanha? Há essa necessidade? Há essa necessidade, há essa determinação, Fernando. Eu estou aguardei ontem, até quase 9 horas, a Prefeitura, era quase 8 horas da noite ontem, mas o contrato é uma coisa formal, não foi assinado ontem, mas hoje eu estarei pronto para assinar esse contrato de ampliação de leitos de UTI. Nós queremos, se possível, aumentar em 100% os leitos da UTI do hospital de campanha, que é possível sim. Nós estamos querendo ver as questões formais para fazer isso, os equipamentos que são necessários e o pessoal. O mais importante disso tudo é gente para poder tocar essas unidades. Não é somente você conseguir 10 aparelhos, não. É porque isso nós já temos. O problema não é aparelho, não. O problema é gente para poder fazer esse tipo de trabalho e atuação. Eu entendo que na próxima semana nós vamos ter 40 novos leitos aí no Hospital Clériston Andrade. Isso também vai dar, de qualquer forma, uma quantidade maior de opções. Não é feira. O Hospital Clériston Andrade não atua só em feira, não. É um hospital regional. Então nós temos que entender que esses leitos, já tem 10 leitos lá no Clériston, com mais 40 que vão chegar agora. Imagino que vão manter a UTI Covid aberta, vão para 50 leitos, mas é importante que a gente se prepare dessa e de outras formas também. Estaremos tratando em 3 bairros no fechamento de atividades lá no Campo Limpo, Marata das Árvores, Jorge América, esse final de semana. E na conversa que eu tive com o governador ontem, ele me ligou e eu conversei com ele vários assuntos. Um deles foi um pedido para ampliação de reforço policial, porque a gente pode ampliar, ao invés de 3 bairros, podemos fazer 6, 7 bairros se tivermos uma força maior. Prefeito, em relação ao comércio de Feira de Santana, com esse colapso, não sei se a gente pode chamar desse jeito, mas pelo menos próximo do colapso na saúde do município devido à pandemia, alguma medida em relação ao comércio deve mudar em relação ao escalonamento? Há a possibilidade de fechamento novamente do comércio? Como é que o senhor está encarando essa situação? Fernando, nós vamos ter uma reunião hoje à tarde com o nosso grupo e com os empresários também. Eu tenho dito permanentemente que na hora que a situação muda, a gente tem que mudar as nossas ações. Eu vou verificar exatamente
esse nível de preocupação que você tem, que eu tenho. Agradecer a Dilson Barbosa, eu estava ouvindo vocês ainda há pouco. Dilson fez um apelo tão importante para nós todos. Vamos ficar esse fim de semana em casa, vamos ajudar que a doença não se transmita. É importante que a gente faça muito a nossa parte. Gostei muito daquele apelo emocional do Dilson Barbosa, tão sensível para esse momento. Mas nós vamos fazer sim uma avaliação clara, porque o que for necessário, eu tenho repetido, se for necessário colocar em funcionamento, a gente coloca. Se for necessário restringir o funcionamento, a gente restringe. O principal é a vida, isso é muito importante. E nessa circunstância, eu acho que nós estamos chegando no pico maior. Esse pico não é uma coisa que acontece um dia só e cai no dia seguinte, mas nós temos que esse manejo da quantidade de leitos existentes, por isso eu estou aguardando realmente que o novo Hospital Clériston parece tanto com o mesmo Clériston antigo, até a mesma direção, é tudo igual. Mas o importante é que ele possa ser ampliado neste momento. E aí, Dilson Barbosa, que está nos ouvindo também, lembrar a você, Fernando, que já é bem mais novo nessa área, que o Clériston Andrade antigo, em 1984, quando ele abriu exatamente forçado por um surto de gastroenterite. Estava fechado aí um mês, abre hoje, abre amanhã, e aí na hora que teve um grande surto de gastroenterite, um surto precede uma epidemia. Ele foi aberto para poder atender tantas pessoas que naquele momento precisavam. Dilson certamente conhece essa parte da história. Prefeito, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste ontem sugeriu que algumas prefeituras aqui da Bahia, especificamente Salvador, Feira de Santana, Itabuna, Teixeira de Freitas, adotem o lockdown, com a suspensão das atividades econômicas, restrição de circulação de população, aquela coisa de fecha tudo e todo mundo em casa e ninguém pode sair. É uma possibilidade que o senhor considera? Eu posso analisar isso também. Acho muito pouco provável você fechar Salvador e Feira de Santana, as maiores cidades da Bahia, por 14 a 21 dias. O consórcio está sugerindo, inclusive, intervenções na BR-101, BR-116. É como se a gente pedisse o tráfego todo de abastecimento do norte e sul. Feira de Santana tem uma característica muito específica que é preciso ser entendida dessa forma também. Eu estou pronto para analisar, mas acredito que o melhor que nós podemos fazer ainda é fazer como estamos fazendo agora. Bloqueio de bairros durante um período dos dias, um período da semana, para poder nós evitarmos um fechamento completo como esse, até porque, Fernando, não temos força para isso. Feira de Santana é uma cidade que é conhecida pela grande quantidade de entradas e saídas, e a gente bloquear uma cidade dessa teria que ter uma força policial ou força militar imensa. Eu acho que o que nós podemos fazer cada vez mais é restringir o que a gente puder restringir de contatos entre nós mesmos e fechar Salvador e Feira por 21 dias, eu acho algo, no meu entendimento, fora de qualquer tipo de propósito efetivo para execução. Prefeito, a gente agradece a sua participação aqui conosco, a sua disponibilidade de falar conosco, desejo um bom final de semana. Sabedoria, como sempre, eu desejo todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto da pandemia. Acho que todo mundo tem que ter sabedoria, sociedade civil, governos nas 3 esferas, e que a gente passe por isso o quanto antes. Um ótimo dia para o senhor. Eu agradeço, Fernando, a você, a sua família também, a seu filhinho que está aí agora também, a Dilson Barbosa, a Ana Paula, e dizer rapidamente que eu faço questão de referir, o governador do estado nos ligou ontem, nós fazemos esses contatos com certa frequência, é muito importante esse contato, e ele falava sobre a questão da quantidade de leitos, perguntou a mim ontem como é que estava, eu falei exatamente do que eu falei a você aí da perspectiva de ampliação, falamos sobre a internação precoce de pessoas, quer dizer, em vez de esperar que a pessoa grave, a gente vai internar, e ele perguntou quantos leitos você tem, hoje eu tenho 24 leitos clínicos ainda, e nós estamos antecipando essas internações, isso tudo o governador também conosco conversou e preocupou-se com isso, reiterei a ele o pedido para que nós pudéssemos ter mais força policial, para poder, se for o caso, a gente ampliar os bairros de ação que nós estamos fazendo, e nos mantivemos como nos mantemos altamente respeitosos entre um e outro e principalmente com um grande objetivo que é atender as pessoas. A feira está completamente aberta para poder fazer esse trabalho conjunto com o governo do estado também. Um abraço a você, Fernando. Muito obrigado. Valeu, conversamos então com o prefeito Colbert Martins Filho.